Olá, querido amigo, querida amiga, que bom que você está visitando a igreja e é tão bom estarmos juntos, apresentando de maneira ainda mais linda esse sacrifício maravilhoso do Senhor Jesus. Ele ama você, Ele se preocupa com você, Ele olha os detalhes da sua vida e nada do que acontece com você é desimportante. Todas as lutas que eu e você travamos, todas as lágrimas que nós derramamos, todas as angústias que nós vivemos, tudo é anotado, tudo é analisado e Deus escolhe não permitir que eu passe pelas minhas aflições sozinhas. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Essa é a certeza que eu e você temos. Um Deus que não nos abandona quando tudo piora. Um Deus que, pelo contrário, quando todos nos abandonam, então Ele se agiganta ainda mais. Ele se preocupa comigo e com você e estende sempre a sua mão para nos resgatar. Tenha isso certo na sua vida. Talvez hoje não seja um momento de angústia. Talvez você esteja bem. Talvez as coisas estejam indo bem para você. Mas lembre-se, situações adversas podem acontecer. E se um dia elas chegarem, espero que não cheguem, mas se chegarem, lembre-se de um Jesus que sempre vai te resgatar. Quando todos lhe abandonarem, quando nada fizer sentido, quando o seu chão ruir, acredite, Jesus Cristo está de mãos estendidas para resgatar você, a fim de que você não caia. E se porventura você caiu, tenha certeza que Ele vai te ajudar a levantar. Eu queria fazer uma reflexão sobre um texto, para mim, um dos mais impactantes de todo o Evangelho. Abra sua Bíblia, se você a tem, no livro de Mateus, no capítulo 26, a partir do verso 36. O contexto aqui é o jardim do Getsêmani. E a palavra de Deus declara o seguinte: Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o rosto e orando, dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus Cristo viveu uma angústia tremenda antes da morte. O que é pior para alguém sentenciado à morte? A cadeira elétrica em si, a injeção letal ou os minutos que antecedem a tudo isso? A palavra de Deus diz que Jesus Cristo suou gotas de sangue, tamanha angústia diante da morte e da separação do Pai. Pediu para que Pedro, Tiago e João intercedessem junto ao Pai por ele, mas eles dormiram. Quando ele precisou de um ombro amigo, quando ele precisou de ajuda, nós, a raça que ele veio salvar, nós demos as costas a Jesus, a ponto de Deus ter que mandar um anjo no horto consolar Jesus e fortalecer Jesus, porque não havia uma única alma humana capaz de se aproximar de Jesus, orar e interceder ao lado de Cristo. Os 3 mais próximos, os mais íntimos, dormiam enquanto Jesus chorava e se angustiava. Esse mesmo texto diz que Jesus andava, e o contexto vai dizendo, e o texto vai mostrando que Jesus cambaleava, não tinha forças para caminhar, tamanha angústia, tamanha pressão. E sabe por que Jesus passou por tudo isso? Por você, amigo, pelos seus filhos, pela sua família. Jesus Cristo passou o que Ele não queria passar. Ele mesmo declara: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus não queria o Calvário. E essa é uma angústia que eu e você vivemos. A necessidade que temos de agir de uma determinada forma quando não queremos. Jesus Cristo não queria ir para o sacrifício. Ele não queria. A natureza humana dele recuava. Ele tinha medo. Não era a vontade de Cristo, mas Ele fez a vontade do Pai. Quantas vezes na nossa vida Deus nos chama a esse tipo de sacrifício? Quantas vezes a minha natureza quer fazer algumas coisas, mas Deus diz assim: Ivan, é por aqui. Mas eu gostaria de ser desse jeito, eu gostaria de fazer isso, eu gostaria de ir àqueles lugares. E Jesus Cristo diz: Ivan, é esse aqui o caminho. E aí então a gente tem que escolher. Jesus Cristo escolheu fazer a vontade do Pai. E eu pergunto,
você tem escolhido fazer a vontade de quem? A sua vontade ou a vontade de Deus? Essa é a questão. No final de tudo, a questão não é se nós vamos adorar Deus ou o diabo. Nenhum de nós, cristãos, vai se prostrar diante de Satanás. A questão é, quem será adorado, Deus ou eu? Ou Ele será o meu Deus, Ele será o meu dono, ou Ele vai determinar os meus passos, ou eu vou determinar. Ou Deus vai determinar o que eu como, o que eu visto, como eu ando, o que eu falo, o que eu deixo de falar, ou eu vou decidir isso. Essa é a questão. E olha, como é difícil vencer o próprio eu, porque a gente quer ser dono do próprio nariz. Agora, Jesus Cristo é o nosso exemplo. Quando todos nos abandonaram, quando não havia esperança para a raça humana, Jesus Cristo veio sozinho, Ele veio por terra. E Ele veio nos salvar aqui, nesse lugar. E para que nos salvasse, Ele cumpriu a vontade do Pai e não a dele. Por isso, eu e você temos Ele como nosso grande e maior exemplo. Se Jesus Cristo escolheu fazer a vontade do Pai e não a dele, quem sou eu para simplesmente definir o meu próprio destino? Quem sou eu para seguir meus próprios caminhos, meus próprios pensamentos? Jesus Cristo veio resgatar você, amigo. Ele ama você. Mais do que isso, Ele quer provar a você a cada instante que você não está sozinho. Ele te ama muito, Ele se preocupa com você. Ele é o seu resgatador, é o seu salvador, é o seu redentor. Tudo que Ele quer é o seu coração. Tudo que Ele almeja é que você permita ser encontrado e ser lavado nesse sangue precioso, onde Jesus Cristo veio morrer por mim e por você. A Nayeli Leite irá cantar agora. E enquanto ela cantar, meu apelo é para que você tome uma decisão. Permita que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Permita que esse Salvador, esse resgatador alcance a sua casa, o seu lar, a sua vida e a vida das pessoas que você ama. Que Deus te abençoe e que você tome a decisão mais acertada de toda a sua vida. Quando eu chamei e você se escondeu, pude ver o medo em seu coração e a vergonha do pecado que o fazia chorar, embargando a voz, tentando se explicar. Matei um cordeiro e uma roupa então fiz, pois sua condição imprópria se tornou, não querendo ver um eterno sofrer. A morte foi a bênção que eu dei. Chorei ao ver você envelhecer, mas havia algo novo pra dizer. Meu filho tomaria o seu lugar, daria a própria vida pra salvar. E agora tão somente você deve aceitar o plano que outrora formulei. E para cada
assim, roupas brancas de justiça, que em sangue eu lavei. Um anjo do céu não poderia resolver, pois o erro era grave e mortal. Alguém tinha que morrer e seu pecado pagar. Nessa hora, meu filho se apresentou sem hesitar, deixou a glória lá do céu, também a majestade e todo o poder. Morreu na cruz que era sua, imenso amor ali ofereceu. E agora tão somente você deve aceitar o plano que em sacrifício completei, e eu vou ampará-lo até o fim chegar. Em todos os momentos de tristeza e dor, e quando pra você olhar, não verei mais medo em seu coração, mas sim um filho transformado por sangue, graça e perdão. Verei um filho transformado por sangue, graça e perdão. Que música linda, especial, que chegou ao fundo do meu coração e do seu também. Tenho certeza disso. Jesus é esse resgatador, amigo. Entregou a vida dele por você. Qual vai ser sua resposta? O que você vai dizer diante de um amor tão grandioso como esse? Você vai continuar afastado, longe dos caminhos do Senhor? Ou você vai se aninhar nesses braços de amor que insistem em não te abandonar? Deus te ama, amigo, e Ele quer te salvar, tenha certeza disso. Se puder, amigo, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar. Querido Pai, nós te agradecemos profundamente, porque o sacrifício de Jesus é amplo, ele é profundo e ao mesmo tempo é específico. O Senhor alcança cada um de nós no estado em que estamos e nos projeta para uma nova vida em Cristo Jesus. Obrigado pelo resgate do Teu Filho. Obrigado porque Ele não mediu esforços e pagou o maior preço jamais imaginado por qualquer um de nós. Ele morreu para nos salvar e te agradecemos eternamente por isso, em nome de Jesus. Amém.